Alô? Fiz nada. Aqui. Então tá. O nome do ponto, então, que a gente vai apresentar agora é foco, ou seja, pontão fomento cultural. Na verdade, o foco é uma abreviatura para a gente conseguir falar mais fácil dele. Foi. Tá, então, o proponente do projeto Foco é a Oficina de Vídeo TV Ovo, ou seja, o Ponto de Cultura Espelho da Comunidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Mas é bom que se diga que a questão o proponente é a TV Ovo. Mas esse projeto ele foi construído por vários pontos de cultura da região sul, né? Então, desde o início... Acho que eu estou trabalhando o pessoal lá de trás, daí eu vou deixar eles conversarem. Tá bom, obrigado aí, pessoal. Então, o projeto ele foi construído por vários pontos de cultura numa série de encontros promovidos pela região sul, tanto do pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E aí, nas conversas que a gente foi construindo, a gente sentiu a necessidade de que tivesse um trabalho com audiovisual, né, organizando os nossos pontos de cultura, porque essa questão do audiovisual ainda é muito pouco utilizada pela grande maioria dos pontos. Claro que nós temos alguns pontos de cultura na região sul que já trabalham com audiovisual, mas ainda é uma quantidade irrelevante. Então a ideia surgiu nessas reuniões e aí, então, um grupo de pontos de cultura, cerca de 10 pontos de cultura, sugeriram para que a TV Ovo apresentasse. E aí nós optamos em apresentar um projeto de pontão de cultura, não cultura digital, em função de que nesses pontos de cultura ainda não tinham um domínio suficiente para a gente encarar a ideia de um pontão de cultura. Mas aí também veio a questão do foco, do minuano, né? E aí então a gente definiu que ia fazer 2 projetos, pelo menos na região, um direcional do audiovisual e outro do cultura digital. E aí a gente assumiu então o de cultura digital e o pessoal da ASL tocou a questão do digital, que é o chão de cada um. O objetivo então, na verdade, do foco é implementar uma rede de fomento e fruição de formação, produção, exibição, divulgação e distribuição audiovisual na região sul, promovendo o intercâmbio de metodologias e técnicas de ensino e produção audiovisual entre os pontos de cultura. Então, quer dizer, que forma a gente quer fomentar a cultura? É através do audiovisual, né? Então, nessa questão, trabalhar com 2 linhas. A questão da metodologia de ensino audiovisual, que é formação audiovisual, e a produção em si. Não é uma coisa nem outra, são as 2 juntos para que os pontos consigam estar fomentando e trabalhando a questão cultural. A abrangência do projeto. Ele foi pensado para ser um projeto da região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. E essa abrangência, segundo o Y, né, na região sul até o mês passado tinha 68 pontos de cultura conveniado, os mapas da rede, né, 32 municípios, e o público então da abrangência do foco seria pontos de cultura e comunidades atendidas pelos pontos de cultura. E a ideia é formar, em um ano de trabalho, fazer a questão de formação e capacitação de 420 pessoas, a princípio ligadas aos pontos de cultura, ou indicadas pelos pontos de cultura. As ações que nós pretendemos trabalhar. É trabalhar um encontro preparatório, que vai, vamos dizer assim, pensar coletivamente, né, com outros pontos de cultura, a questão do planejamento desse projeto. Claro, apesar que ele já tem cronogramas, já tem algumas atividades, mas quando ele for iniciar, a ideia é que a gente reúna o grupo de pontos de cultura que está mais interessado para que a gente pense
a gestão desse projeto. Então, gestão compartilhada desde o seu início. Aí vai ter um outro momento que são os encontros de formação nas regiões polos. A gente definiu, então, algumas cidades que vão sediar os polos de formação e de produção audiovisual. E aí, então, cada uma dessas cidades vai receber um encontro de formação. Também a gente vai desenvolver uma amostra audiovisual de pontos de cultura. Isso, na verdade, vai ser a segunda, porque a gente promoveu ano passado dentro do Santa Maria Viticinema. O Adriano e alguns outros pontos estavam lá. Não pelo ponto, mas pela TV Brasil mesmo, né? E alguns outros pontos de cultura a gente conseguiu fazer uma amostra com 15 vídeos, de 30 e poucos que foram inscritos para a amostra. E aí, só que nessa amostra a gente tava só os pontos da região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e 2 pontos de Brasília. A ideia nossa é que nesse segundo ano agora, a segunda amostra seja nacional mesmo, né, que era a intenção do ano passado. Ou melhor, esse ano em julho. Eu já estou em 2008. Aí outra questão, outra ação que o Ponto de Cultura Foco quer desenvolver é o acervo audiovisual. Quer dizer, montarmos um acervo que fique à disposição tanto do Foco quanto aos polos, que a gente vai estar fazendo as formações, e também a questão de disponibilizar isso para a comunidade, para os pontos de cultura, enfim, né? Então, um acervo audiovisual. Esse acervo, lógico, ele vai ter uma outra função, que é também o desenvolvimento das sessões cineclubistas. Então, o Foco, quando ele for fazer a sua formação lá num determinado polo, ele também vai estar produzindo sessões cineclubistas, vamos dizer. De manhã e tarde se faz os cursos, né, a formação, e à noite se reúne a comunidade e faz as sessões de cineclube. Outra questão que a gente quer desenvolver como ação do Foco é divulgação e distribuição das produções dos pontos de cultura. Uma questão é as produções feitas pelo próprio Foco no momento de formação. Outra questão é que os pontos de cultura que já produzem e aqueles que participarem das formações, eles continuem produzindo. Então, que esse material também venha para o Foco, para a gente poder estar levando para outras regiões, para outros pontos, para outros estados e para outros, e além, né? E aí outra questão é o encontro de avaliação. Na verdade, a gente preparou assim 10 encontros. A ideia é trabalhar um ano é 10 encontros. É um encontro de preparação, 7 encontros de formação, a amostra audiovisual, que também é um encontro, e o encontro de avaliação, que é o final para a gente avaliar e preparar a próxima etapa na sequência no ano de 2009. As regiões polos que a gente pensou trabalhar. Então, a gente chegou à seguinte conclusão. Não tinha como atender todos os pontos de cultura, visitar cada um, né? São ali 22 cidades, né? 32 cidades. Não tem como o Foco ir em todas elas no período de um ano. Então, a ideia é organizar os pontos de cultura em regiões polos, ou onde que a gente consiga concentrar. E aí a gente tirou o seguinte critério. 2 por estado, um na capital e outro no interior. E aí, então, ficou mais o 7º região polo, é a sede do ponto de cultura. Que, então, a sede vai ser em Santa Maria. Daí, então, o Rio Grande do Sul vai ter três polos. Então, Porto Alegre, Santa Maria e São Lourenço no Rio Grande do Sul, Florianópolis, Rio do Sul em Santa Catarina, e Curitiba e Londrina no Paraná. A gente procurou também, nessa questão dos polos, está identificando pontos ou cidades, polos, que tenham algum ponto de cultura com uma certa força. Não adianta a gente definir que a cidade polo ia ser tal cidade se naquela cidade também não tinha um ponto que já mostrou que está a fim de construir a rede de pontos de cultura. Então foi um segundo critério para a gente escolher essas cidades. E aí encontros de formação vão ser dados da seguinte forma. 7 encontros, um por região polo, a duração de 15 dias. A nossa ideia, no início,
que a gente teve que abortar agora no segundo momento, por enquanto, temporariamente, né, era nós termos uma unidade móvel, ou seja, um ônibus, equipado com os equipamentos para a formação e para a produção. E aí, em virtude dos cortes financeiros que os pontões de cultura teve, ou pelo menos nós, que a possibilidade de descer os 500 mil caiu para 60% disso, ou seja, 300 mil, e a impossibilidade de a gente, e a sugestão do Ministério da Cultura pela não compra do veículo, então a gente resolveu a dar um tempo nessa ideia de ter uma unidade móvel, mas um tempo só. E pela nossa ideia é muito pequeno, a gente quer ainda ver se de outra maneira a gente consiga equipar um ônibus para que a gente possa estar viajando para fazer isso. E aí a ideia então é ficar 15 dias na comunidade lá com os pontos de cultura em cada uma daquelas cidades, produzindo uma série de oficinas. Aí vão ser pelo menos 6 oficinas por encontro, né? Isso as oficinas promovidas pelo foco, porque a gente vai, além disso, motivar a realização de outras oficinas. A gente já está meio começando a conversar com o Minuano para que a gente, que o Pontão Minuano de Cultura Digital se integre nessa questão e também possa estar produzindo oficinas juntos nesses encontros de formação. Aí também, então, as oficinas vão fazer produções e a ideia de que essas produções elas vão ser trabalhadas por exemplo, em conjunto. A gente vai oferecer uma série de cursos, né? E esses cursos, não cada curso de vídeo fazer um vídeo, mas o conjunto dos cursos, daqui a pouco eu vou apresentar eles, quais são que a gente pensou até o momento, eles fazerem o vídeo. Então, quer dizer, o grupo que vai estar trabalhando com operação de câmera, um outro grupo vai estar com roteiro, e aí, então, eles vão juntar essas ideias e, a partir dessas ideias, então, fazer coletivamente as produções. Então, além das produções das oficinas, a gente vai trabalhar com as produções dos pontos de cultura e as sessões de cineclube que a gente já falou. Bom, então, as oficinas, elas vão ter, em média, de 30 a 60 horas por oficina, 3 oficinas básicas, que a equipe do Foco vai estar desenvolvendo, e 3 oficinas complementares com consultores específicos. Então, quer dizer, o Foco vai ter uma equipe básica que vai trabalhar o ano inteiro, ou pelo menos alguns vão trabalhar 10 meses, e oficineiros, consultores que vão ser contratados para fazer uma oficina específica. Então, as oficinas básicas são de produção e realização audiovisual, operação de câmera e edição. E cineclubismo, a gente está em dúvida se ele entra na básica ou nas complementares. As complementares, então, vão ser roteiro, interpretação em audiovisual, direção de fotografia, documentário, produção de áudio e trilha sonora, para a gente não ter aquele problema de ter que usar a música composta e correr atrás dos direitos ou não ter os direitos autorais, é que tenha essa oficina específica para a criação de áudio e trilha sonora. Programação visual, para fazer toda a parte de divulgação, cartaz, capa de CD, essas coisas todas que a gente vai ter necessidade. Still, né? Cineclubismo, a gente está com dúvida se cineclubismo fica naquela básica ou nas complementares. A gente pretende trabalhar com produtos, né? Então, produções audiovisuais de oficinas e dos pontos de culturas. A ideia é que o ponto trabalhe com os formatos digitais, né? DV, MinDV, DVC, DVC Pro e HDV. Na verdade, o equipamento que a gente está pensando comprar para o Foco é já em HDV para facilitar a sua continuidade e o maior tempo de uso, inclusive. E aí a ideia é que ele produza 3 DVDs. Nossa ideia era que era 1000 cópias cada, mas aí, em função dos recursos, a gente diminuir também. Diminuiu em 40%, mas aqui foi no acaso, foi no que a gente conseguiu chegar. Aí 3 DVDs por quê? Um com as produções das oficinas, no final do ano então sai um DVD só com produções de oficinas, um outro DVD que é um documentário sobre os pontos de cultura, então quando os encontros de formação estão acontecendo,
a gente está produzindo com os pontos de cultura daquele polo documentários mostrando o que eles são, o que é o ponto de cultura. E um terceiro DVD seria com as produções dos polos e dos pontos de cultura pós, vamos dizer assim, formação, e também com produtos da amostra audiovisual. Cronograma de atividades. Então, ele está dividido em 3 momentos. Os primeiros 4 meses é de preparação, para a gente fazer contratos, aquisições de equipamentos, essas coisas todas. E o encontro de planejamento, né? Os outros 7 meses seguintes são dos encontros de formação, então a gente vai tirar um mês para estar visitando cada uma daqueles municípios. E o restante do tempo a equipe está replanejando, reavaliando cada um dos encontros. E aí o último mês é de encerramento, que a gente quer fazer encontro de avaliação, né? Juntar todo mundo, o que for possível, para avaliar o que foi esse primeiro ano, planejar o próximo período e prestar conta também do de contas, né? Tá bom, a gente altera aqui. A gente tem que fazer uns contos também, né? É. Tá bom. Não me deixa vermelho. Continuando, então. O meu tempo acho que já foi, né? Então vamos lá. Interface com a cultura digital. A gente pensa desenvolvimento de ações em conjunto com o Pontão Digital Minuano, que a gente ainda não definiu o que fazer, mas a gente já tem a predisposição dos 2 pontões de estar trabalhando em conjunto. E outros pontões também, né, que queiram estar trabalhando, fazer ações em conjunto, a gente está com essa intenção. Desenvolvimento de ações com a Casa Brasil. Lá em Santa Maria tem uma Casa Brasil, então a gente vai estar trabalhando diretamente com eles também. E com outras que tiverem nessas regiões, nos polos. E outras ações que a Cultura Digital Nacional também pode estar nos propondo ou nós propondo para eles. Interface com o Ponto Brasil. Então, as atividades de formação, a gente pode estar colocando isso já à disposição do Ponto Brasil, trabalhando nas próprias formações dos polos para produção, tentar já motivar que seja feito algumas produções para o Ponto Brasil durante a formação. Os eventos que o Ponto Brasil está propondo eventos ou está participando dos eventos. A produção e edição de vídeos colaborativos dos pontos de cultura e da comunidade, enfim, que possam estar contribuindo para o Ponto Brasil. Finalização de vídeos dos pontos de cultura. Disponibilizar as produções de acervos do Pontão e outras atividades participativas e colaborativas que a gente puder pensar junto. No TEIA, a gente, em virtude do corte que a gente sofreu, a gente propôs para reunir os pontos de cultura da região sul e tirou uma comissão para tentar definir o que a gente queria manter no projeto e o que a gente poderia abolir para chegar ao recurso que a nós foi destinado. A gente tirou uma comissão com essas pessoas, com esses pontos de cultura dessas cidades e estados que estão ali. E a proposta que nós lá da equipe de Santa Maria que está pensando o foco é transformar essa comissão lá que discutiu um ponto específico no TEIA, ela se transforma em um conselho gestor do foco, né? Então aí com 9 pontos de cultura já. O desafio então do foco é esse aí. Gestão compartilhada. Se não rolar a gestão compartilhada, ele tem uma grande chance de fracassar. Agora, se a gente conseguir fazer com que a gestão compartilhada aconteça, é uma grande chance de dar certo e de ser sucesso. E para quem quiser, essa vai ser a sede do Pontão Foco, que é a atual sede do Ponto de Cultura, que é um espaço cedido pela Prefeitura de Santa Maria, né, que inclusive a gente está negociando outras questões, tipo telefone, coisa assim que foi cortado da nossa planilha, né? E aí a gente daí a gente vai tentar estar negociando com a prefeitura com grande possibilidade de conseguir. E aí então os parceiros fortes por enquanto são esses, mas aí a gente quer acrescentar todos os outros pontos de cultura que estão trabalhando conosco. É isso.